lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação está falando sobre direito à terra. Olá, eu sou a Camila Castro, sou agricultora familiar ribeirinha do município de Curralinho, no Marajó, do estado do Pará, e sou diretora sindical da FETAG, que é a Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui no estado do Pará, da base da CONTAG, que é a nossa Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e aqui no estado do Pará também coordeno a Marcha das Margaridas, que é uma ação protagonizada pelas mulheres trabalhadoras rurais, junto a muitas parceiras, né, e hoje em dia é uma das ações maiores das mulheres na América Latina. E hoje eu estou aqui com vocês, a convite do projeto Elas por Elas, para falar sobre agrofloresta, né? E qual é esse conceito que também nós, agricultoras familiares ribeirinhas aqui do Marajó, né, nós compreendemos. E o que isso significa para a gente, qual a importância, né? E é em cima disso que a gente também já rediscute esse conceito do agrofloresta, que quando foi pensado a agrofloresta, foi uma junção do agronegócio com a floresta amazônica. E como isso impactou muito na nossa vida também, né, a partir dos grandes projetos, e que nós, pequenos produtores, agricultores familiares, não estávamos envolvidos. E para quem ainda não conhece a nossa região do Marajó, nós somos uma região com 16, hoje em dia já com 17 municípios, que estão municípios localizados em áreas de campos e outros em áreas de floresta. E eu sou da área de ilhas e florestas, né? E aqui a gente busca muito rediscutir a reconstrução da floresta, como a gente faz essa recuperação de uma forma sem agredir o solo e sem também afetar a vida das pessoas que estão lá. E com isso a gente começou a ter acompanhamento de institutos federais, né, que temos aqui na nossa região, e a gente já foi percebendo da importância de criar um sistema agroflorestal, que a gente chama de SAFs. Então, a gente já trabalha o SAFs, né, por dentro desse nosso projeto, que também é, é um agroflorestal, mas com a nossa cara, de como a gente recupera esse solo, de como a gente recupera, né, a nossa alimentação sustentável e como é para a gente ter uma vida saudável. E aqui a gente já busca trabalhar bastante isso com a diversidade da produção que a gente tem. E as nossas potencialidades aqui na região é açaí, é a farinha, é, né, o extrativismo das plantas naturais, né, que já são plantas já oriundas de outras gerações, né, e a gente busca fazer essa construção dessa plantação. E para a gente não perder toda essa cultura, a gente busca trabalhar esse sistema, que não é um sistema de monocultura, né? Isso é muito importante para nós quando a gente vai falar sobre a recuperação, né, da floresta, a recuperação do nosso solo. E a gente busca muito trabalhar esse sistema, que hoje já tem várias famílias na nossa região que trabalham, né, em glebas federais, em comunidades de assentamento, comunidades ribeirinhas. Como eu disse anteriormente, nós somos de áreas de ilhas, né, de floresta. E até a nossa
nossas famílias que estão em áreas de campo também, né, que criam búfalo, também já começaram a trabalhar mecanismo para recuperar aquele solo. Porque também a gente tem aqui no Marajó regiões que trabalham, como o município de Cachoeira do Arari, que trabalha com a plantação de arroz de várzea, né? E a gente já busca fazer essa discussão com as nossas comunidades rurais e ribeirinhas, para que elas possam fazer a produção, mas que se possa ter também várias outras produções. E dentro do SAPS a gente consegue trabalhar tudo isso, porque o SAPS para nós, ele, como eu disse anteriormente, a gente pode trabalhar outras culturas. Então aqui a gente busca sempre trabalhar, né, com a plantação, ter plantas que são plantas de ciclos anuais, plantas de ciclos bianuais e espécies perenes, né, que são já permanentes. E a gente sempre busca fazer essa conversa, né, com as nossas famílias, porque muitas delas pensam assim: ah, mas a gente quer fazer uma plantação de mandioca, de maniva, né, para a gente fazer a nossa farinha. E muitas das vezes aqui, antigamente era trabalhado muito com a queima. Então, o SAFES também faz com que a gente recupere aquele solo que foi queimado para fazer a plantação da maniva, para ter a roça, né, para ter a mandioca, para fazer a farinha. A gente já trabalha o SAFES para se plantar dentro daquela floresta a maniva e dentro, né, daquele espaço, daquele território, daquela área, ter a maniva, ter a melancia, ter o maxixe, ter outras plantas que possam também ajudar todo o sistema e principalmente o clima para que se tenha o roçado, mas sem degradar o solo com a queimada. O SAPS também ele nos ajuda muito nisso, né? E é uma forma até de deixar a gente mais tranquilo, porque quando a gente queima um solo, um território, uma área, a gente também corre o risco de que esse fogo ele vá para outros lugares e saia do nosso controle. E o SAFs ele faz com que a gente tenha uma produção mais sustentável. Então, a gente faz desse formato. E aí, quando a gente vai fazer a escolha, fica muito, muito, muito mesmo para a opção do agricultor. Por exemplo, hoje eu quero no meu terreno ter a plantação de açaí, mas o que é que eu posso colocar junto com a plantação do açaí? Porque o açaí precisa de bastante água, né, para dar um fruto bonito, massivo, para que a gente possa ter uma polpa, né, com um produto de qualidade. Então, eu preciso de bastante água. Aí eu já posso pensar um pouco de que a maniva não vai ser tão bom, porque a maniva, a raiz vai para dentro do solo, né? E, nesse caso, pode apodrecer. Então, já não vou ter uma produção boa de farinha. E aí eu já posso pensar quais são as espécies de produtos e produção que eu posso colocar naquela área e que possa fortalecer a minha plantação do açaí. Principalmente no período que o açaí vai precisar de sol, que o açaí vai precisar de bastante água. Aí eu tenho que ver quais são as espécies, né, que eu posso plantar para crescer junto. Ou seja, também a gente trabalha muito isso, né? Quais são as plantas que podem crescer junto para dar uma boa produção. E aí eu já posso ir pensando de acordo com o que o produtor quer. Mas se eu quero plantar maniva para eu ter é, minha farinha, eu posso sim colocar, inclusive para fazer a cobertura do solo, a plantação de melancia, a de maxixe, enfim, vários vegetais que eu queira naquele momento que vai ter saída também para eu vender, né? Para assim eu poder estar tendo lucro, né? E não ficar sem produção, sem ter a minha produção familiar, tanto para eu me alimentar quanto também para comercializar. E, gente, tudo que hoje a gente produz, tudo que a gente faz e que é orgânico, tem muita saída, né? Principalmente agora que com a pandemia que veio, a gente descobriu muitos agricultores nossos produzindo e comercializando. Apesar de que a gente tenha uma problemática com a internet, mas a gente conseguiu sim fazer com que produzir, comercializasse os produtos que foram feitos principalmente durante a pandemia e que muitos deles são produzidos por mulheres, né, por mulheres aqui na nossa região. E a gente consegue muito trabalhar desta forma. Como o SAFs ele pode ser trabalhado com espécies anuais, bianuais e perenes, a gente pode também, nesse momento, estar trabalhando uma geração de renda contínua, né? O que é que agora, nesse período da cadeia de produção, o que é que sai mais? Ah, vai sair nesse período agora farinha, então vou trabalhar aqui no meu roçado para a farinha ser um potencial no período que também ela estiver falhando, né?
E depois disso, o que é? Ah, é o abacaxi, vai ser batata doce, ou então, não sei, a produção do feijão, enfim. Aí a gente vai trabalhando para que a gente possa também garantir a nossa geração de renda, né, familiar. E isso a gente consegue trabalhar também por dentro dos SAFs, né, para que a gente possa ter, principalmente também em área de várzeas, uma produção no qual não prejudique, né, a nossa atmosfera, que a gente não perca e não diminua o carbono que a gente vai tendo também, e assim poder ter um ciclo de produção no meio da localidade, no habitat que a gente está, tá bem? É importante também os serviços ambientais com esse sistema, porque, como eu disse anteriormente, ele melhora o clima para a gente. Se eu quero fazer um roçado e eu pego esse roçado, tiram todas as árvores, queimam, automaticamente vai aumentar o calor naquela região. E muitas das minhas produções, das espécies da minha produção, não vão se dar bem com calor, porque vão precisar de sombra, e eu não vou ter sombra, porque vai estar totalmente, né, céu aberto. Então, quando a gente busca fazer essa espécie de roçado sem queima, de fazer os SAFs, a gente acaba criando um ciclo de temperatura, um ar, um solo mais estável, né, e qual a gente pode manter a nossa produção de qualidade e poder também, né, criar outras espécies de vegetais e assim a gente ter no nosso SAFs um organismo mais nativo que a gente, né, gosta de falar dessa forma, assim, para manter mais a qualidade. Outro serviço ambiental que ele é muito destacável, né, para nós, principalmente para nós aqui da Amazônia, é a melhoria do ciclo da água. O SAFs também, ele pode recuperar uma nascente. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa discussão até melhor, né? Eu estou falando muito do SAFs, porque é muito sobre assim, a agrofloresta, e para nossa vivência, o SAFs aqui no debate da agrofloresta, ele é um formato nosso, é um sistema de que a gente consegue manter toda essa qualidade, né? Fazendo toda essa discussão. E aí a gente tem muito esse melhoramento da água nas superfícies e recupera também muitas nascentes que a gente tem perdido ao decorrer do tempo com as queimadas, porque, né, quando tem muita queimada, a tendência é secar os rios, as nascentes, e com os SAPs a gente consegue fazer essa recuperação do solo e da água também. E isso já houve vários estudos da Embrapa e de outras estudos, né, outros órgãos de pesquisa, né, da importância desse sistema agroflorestal, né, principalmente para a recuperação, para que a gente possa continuar produzindo e comercializando, e mantendo uma vida mais saudável. Ele também, esse sistema, ele também nos ajuda muito para diminuir os ataques de pragas e doenças nos nossos cultivos, né, nos cultivos agrícolas. Quando a gente vai trabalhar os SAFs, a gente sempre busca ver quais são as produções que ficam mais próximas uma das outras e a praga, por exemplo, do gafanhoto não vai prejudicar, né, outras e inclusive quais são as plantas que vão servir de defensivo para outras espécies. Acho que é muito importante a gente também estar vendo isso e vai muito da escolha do agricultor e da agricultura familiar, né, que vai estar fazendo esse sistema agroflorestal através dos SAFs, entender e querer para sua área, né, para a gente poder estar trabalhando muito. Mas ele é muito bom porque a gente acaba tendo uma visão até assim muito legal em relação à nossa produção. Porque se eu for trabalhar na minha área um monocultivo, eu acabo, né, trabalhando só com a maniva para ter a, a farinha. Mas se eu for trabalhar, né, um SAFs, eu consigo ter vários produtos e consigo comercializar e ter uma boa geração de renda. Eu sou Cícera Nunes, eu sou agricultora familiar, eu moro no assentamento Poço do Serrote, que fica no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E assim, para a gente falar sobre a democratização de terras, primeiramente nós precisamos
trazer um pouco do contexto, né, das desigualdades, do que marcam a distribuição de terras em nosso país. E no Brasil, segundo o censo de 2017, existe a agropecuária, né, em nosso país, quais 3,9 milhões são estabelecimentos familiares. Porém, a agricultura familiar ocupa apenas desses estabelecimentos 23% das terras agricultáveis no Brasil. Então, diante disso, demais percentuais dessas terras, 77% estão nas mãos do agronegócio em nosso país. Então, diante disso, nós somos a maioria da população que produz alimento, nós somos a maioria que estamos sustentando a alimentação na mesa brasileira, em torno do país aí de 70% da alimentação, mas quando se refere a estar em estabelecimentos rurais, que ocupa a terra, que é um instrumento principal para a produção nossa, nós estamos aí com a minoria de estabelecimentos rurais. Então, isso é uma demonstração aí da concentração de terras, da concentração latifúndia de algumas pessoas em nosso país, e que isso é muito preocupante, e também de ter políticas públicas, é necessário ter políticas públicas dessa distribuição e da igualdade do acesso à terra, tendo em vista essa questão da alimentação em nosso país, e tendo em vista também a questão da diminuição da fome e da pobreza. Então, essas atividades produtivas, no caso de nós mulheres no campo, na floresta, nas águas, e onde a gente atua ou mora, para nós mulheres garantir a nossa autonomia, para a gente também ter essa liberdade e também ser autônoma, se livrar de violências, né, psicológica ou física, outras formas. O acesso à terra é um dos meios dessa libertação e dessa autonomia de nós, mulheres rurais. Então, a terra é um importante instrumento indicador de que a gente tem a liberdade econômica, a liberdade social e o acesso a direitos. Mas, diante dessas desigualdades, né, onde, na maioria, que acessam e que têm essas terras, na maioria, são homens, que têm a maioria dessas terras, que são agricultáveis, e são homens brancos. E aí as mulheres indígenas, negras, né, somos quilombolas, isso fica aí aquém, a gente fica no patamar de não acesso a esses direitos e à democratização da terra em nosso país. Então, esse problema da concentração fundiária em nosso Brasil, é importante que buscamos algumas soluções, né? Tanto na parte, nós que somos de movimentos sociais, os sindicais, ou na parte social, de uma forma geral, a sociedade civil, buscar meios da democratização em nosso país. Então, o caminho seria de enfrentarmos um processo de desenvolvimento onde que seja democrático, né? Onde tenha a reforma agrária que a gente sempre defendeu no campo, uma reforma agrária que democratize a questão fundiária no nosso país, em nossos estados, e romper também com esse ciclo de desigualdade e fome que tem em nosso país. Então, para se romper, se faz necessário iniciar um trabalho de democratização, de reforma agrária das terras agricultáveis, produtivas em nosso país, e também um processo, claro, né, vendo também as leis que existem em nosso país nessa questão agrária. Então, a gente não está aqui que tem que ser na lei ou na marra, mas sim vendo os meios de como a gente interromper um ciclo de desigualdade que está hoje a questão agrária em nosso país. Então, quando a gente luta por uma construção, né, de ter uma política, né, de sustentação da alimentação saudável, de uma alimentação onde chegue a todas as pessoas do campo da cidade, é preciso fazer esse trabalho e essa questão do acesso à terra, do acesso aos direitos, a gente morando na terra. Então, por essa garantia, né, de ter o acesso à terra, também cuidar da natureza, cuidar da nossa terra, cuidar do meio ambiente. Então, isso a gente defende diante disso, não é
diferentemente de defender só uma monocultura no país, né? Ou seja, essas terras que estão na mão de poucos, elas não têm uma diversidade de alimentação. E aí, diante disso, passa a ter a monocultura e passa a ter a, a exportação de uma monocultura que usa o agrotóxico e a agricultura familiar, que é com base agroecológica, que a maioria da cultura familiar que defende o processo da reforma agrária, a gente defende a alimentação sem o agrotóxico, sem o veneno. Então, diante disso, a gente defende o processo de reforma agrária no país, democraticamente, e defende que as mulheres elas tenham a titularidade da terra no nosso país, seja prioridade nisso, né? Nos últimos anos, a gente tem tido, principalmente do governo Lula, o primeiro governo para cá, né? Eu sou dessas sementes onde eu, jovem, ainda solteira, tive o acesso à terra através do processo da reforma agrária, através do nosso governo, do presidente Lula, no primeiro mandato. Então, para nós, hoje, né, na época eu bem jovem, hoje ter esse acesso, para mim foi uma libertação, né, quanto mulher, quanto jovem, quanto negra, e também na luta de nós no movimento sindical social tem sido importante essa libertação do acesso à terra, não só para mim, mas para muitas em nosso estado e em nosso país. Muito importante, né? A reforma agrária, ela, de acordo com... Nós temos um Estatuto da Terra em nosso país, onde tem a Lei 4.504/64, primeiro do artigo 1. Considera que a reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhoria e distribuição de terras, mediante modificações no regime de uso da posse da terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade para essas pessoas e famílias que têm o acesso à terra. E aí a reforma agrária, ela é a responsabilidade também do Estado brasileiro. Isso está na Constituição brasileira. Quando, um lado, temos um grande latifúndio que não cumpre, muitas vezes, a função social de ter aquela terra, que muitas vezes descumpre, que muitas vezes faz grilagem da terra, que falsifica o documento e tem acesso àquela terra. Isso acontece muito em nosso país. De um outro, temos grupos de nós, trabalhadores, trabalhadoras rurais da agricultura familiar, que não tem muitas vezes o acesso à terra e nem de ter onde morar. Então, nós precisamos de ter onde trabalhar e de ter onde morar. E, principalmente, essas pessoas são maioria em nosso país. Então, a gente precisa também estar atento a essas questões dessas desigualdades. E onde a gente estamos em um Estado que tem um dever constitucional, que está na Constituição também, onde tem a distribuição de terra, né, entre famílias, e que também é um conjunto de políticas em nossas leis que defende nós temos essa terra, ter a moradia, ter a infraestrutura, na lei, está dizendo isso na lei, e tem outra, isso seria 2 meios de acesso à terra no Brasil, nós temos hoje. Nós temos um meio de acesso à terra através da política de reforma agrária que tem pelo INCRA, que é o Instituto que libera as terras em nosso país, de uma forma geral em todo o Brasil, que a qual hoje eu moro no assentamento que foi pelo INCRA, e tem outra forma de acesso à terra, que é pelo crédito fundiário. O crédito fundiário é um programa nacional, que é também uma política, se tornou uma política pública no Brasil, que entra governo, sai governo, e o programa fica. E esse programa, diferente do que é pelo INCRA, que o INCRA ele desapropria maiores quantidades de hectares de terras, e o crédito fundiário ele pode desapropriar para uma família, 2 famílias, uma pessoa. Então, desapropria mais o crédito fundiário para quantidades menores de hectares de terras. Então, tem uma quantidade de hectares de terra que desapropria pelo INCRA, um número grande, e tem as menores que é pelo crédito fundiário, que é como se fosse um complemento da reforma agrária. Isso tudo garantido pela lei em nosso país. E aí, diante disso, na lei, na Constituição, acessar essas terras por esses programas que nós temos, que vêm desde a criação do Estatuto da Terra em nosso país,
Nós temos também garantido pela Constituição, além da infraestrutura da casa, né, a água, também acesso à assistência técnica, que pode ser pelo INCA ou pelo programa do crédito fundiário. E aí, como nós acessarmos essa terra? Tem de várias formas. O que nós estamos orientando e sempre orientamos os agricultores, agricultora, é que procure o seu sindicato. Ou os movimentos sociais, como o MST também, que tem grande coordenação nessa parte também do acesso à terra e da reforma agrária. Então, nós, através dos sindicatos, que aqui no nosso Pernambuco é pela FETAP, e os sindicatos, em torno de 176 sindicatos em todo o estado, e a nível do Brasil, é a nossa Confederação Nacional, a CONTAG, que orienta em torno de mais de 5.000 sindicatos em todo o país. Então, diante disso, a gente orienta desde a organização da documentação para acessar essa terra, e desde a formulação de associações, de grupos sociais que se interessam em acessar. Então, a gente tem feito isso em Pernambuco, um número grandíssimo, né, em nosso estado e a nível de Brasil, e tem crescido bastante o acesso à terra, né? Hoje nós temos grandes desafios, tanto hoje de acessar ainda, mas também na infraestrutura, porque as políticas públicas elas ainda travam bastante quando se refere a recursos para a infraestrutura. E aí a gente tem tido grandes desafios ultimamente, né, nessa política da questão agrária, né? Então, que foram durante, principalmente o governo Bolsonaro, que isso parou, ficou zero em termos do acesso à terra e em termos também da infraestrutura para nós. Então, ou seja, ampliou-se fome nos assentamentos, ampliou-se a violência e as mulheres foram muito mais violentadas com essa questão do abandono das políticas de reforma agrária em nosso país e também, além da violência, a questão da pobreza, que ampliou, né? Hoje está em torno de 33 milhões de pessoas que passam fome e a pobreza que se ampliou, e aí a violência acrescenta a questão da violência física, psicológica, para nós mulheres, tem sido um dos desafios maiores nas áreas de assentamentos, onde moram mulheres e onde moram, né, todas as famílias. Então, para nós, isso tem sido um grande desafio, e a questão agrária, né, de estar com um governo ruim, ela deixou uma sequela grande que vamos demorar anos para que a gente volte ao que era como vinha antes com Lula e Dilma. Diante disso, né, além de parar a reforma agrária com Bolsonaro, nós tivemos coisas muito, muito também pior, que foi a questão do incentivo ao uso do veneno, do agrotóxico, que ampliou-se de uma forma geral, não só em assentamento. Então, a alimentação no país também, que interliga, quando se fala em questões de reforma agrária, em morar na terra e trabalhar, a gente também interliga essa questão do uso do agrotóxico, porque a gente defende muito o uso da comida sem veneno, agroecologicamente. Então, diante disso, nós tivemos um grande número de uso de venenos, né, com incentivo do próprio governo Bolsonaro, de empresas, de vender mais venenos nas propriedades rurais, nas comunidades, nos assentamentos. E aí, aqui em Pernambuco, nós tivemos um relatório feito por a CPT em 2011 a 2020, onde 1.800 mulheres sofrem algum tipo de violência interpessoal ou institucional, né, que luta, ao lutar por direitos territorial, direitos sociais, ambientais. O acesso às políticas públicas, né, de questões agrárias em nosso país, com isso foi muito ruim. Então, agora, superar esse déficit que tem de pobreza, de fome, de violência, vai demorar um pouco, mas isso não é impossível, né? Diante do que a gente tem aí, com certeza, de bom para vir com o governo Lula que está por aí. E aí, aqui em Pernambuco, nós fizemos, né, através da CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra em nosso país, ligada à Igreja Católica, fez um levantamento e nós temos hoje, aqui entre 2011 e 2020, a CPT fez esse levantamento,
e em nosso estado nós temos 1.800 mulheres em situação de violência, né? Tanto pessoal como também algumas violências institucionais também em nosso estado. Diante disso, essa luta, né, de nós mulheres no território nosso, né, pela terra, ela tem um ponto mais desafiador, né, do que para os companheiros homens. Então, isso tem tido uma grande articulação em nosso estado, né, com a FETAP, a CPT e outros movimentos, né, como a MST, se juntado contra essa violência em nosso estado. Outra forma também são ameaças, né? Recentemente nós estamos com centenas de famílias a serem despejadas das terras onde estão morando em terras que é de usina falida, então centenas de famílias, em torno de mais de 15 engenhos no estado, que está na Mata Sul, na Mata Norte de Pernambuco, principalmente, e aí quando se soma essas centenas de famílias, dá em torno de quase 15 mil pessoas que estão para ser despejadas por elas estar em terras que são hoje devedoras da União e terras devedoras do estado de Pernambuco. E esses despejos, a gente tem tido aí na pandemia um decreto que proibiu o despejo, mas agora, nesse momento, né, nós estamos aqui num governo que está um pouco meio complicado no estado, e nós estamos em negociação com o INCRA, em negociação aqui com os órgãos da questão agrária no estado, para que essas famílias não sejam despejadas. E a nível nacional, a orientação que chegou por enquanto, era que cada estado crie uma comissão contra os conflitos agrários dentro do próprio judiciário, né, do país. Então, nós estamos nessa articulação com a CONTAG, com os Conselhos Nacionais de Direitos Humanos, a CPT, outros órgãos, e a gente tem se articulado, né, contra essa forma de despejo que atinge os direitos humanos e as pessoas não têm para onde ir. Então, nós estamos nessa base aí de sustentação para que essas centenas de famílias, de pessoas, não saiam desses engenhos que são de direito deles, né? Onde eles moram, eles vivem há anos nessas áreas de engenhos que são de engenhos falidos, né? Então, eles têm, a maioria das famílias tem direitos à propriedade da terra, porque eles são credores. O que é credores? É que, como eles têm direitos a receber trabalhistas, e eles moram de pai, filho, neto na terra, então eles passam a ser credores e ter aquela terra como deles também. E nós estamos nessa luta aqui, na questão de enfrentar os conflitos agrários, que muitos desses engenhos são de latifúndios que falsifica, né, para ficar com a terra, leiloa, compra, faz forma de leilão com algum judiciário do estado, né, para ter o acesso a essa terra de volta, mesmo ela falida. Então, nós estamos nesse enfrentamento até judiciário aqui em nosso estado quanto a isso. Na outra questão da violência, ano passado, né, em 2022, tivemos o assassinato de Jonathan, que foi em uma área dessas, que são áreas 76 famílias onde foi assassinado Jonatas Oliveira, moram na área, que é o engenho Roncadorzinho, um engenho que é de massa falida, que como era na era Bolsonaro, nós não tivemos acesso aos dados do INCRA quanto o engenho deveria à União Brasileira. Então, o INCRA negou esses dados a gente na época, mas a Pernambuco, o estado de Pernambuco, o engenho Roncadorzinho, só onde ficam as famílias, essas 76 famílias, deve 25 milhões ao estado de Pernambuco. Então, onde assassinou Jonatas, que foi o motivo do assassinato de Jonatas, foi conflitos agrários, foi porque o pai de Jonatas é presidente da associação, o Geovani Oliveira, e ele enfrenta o latifúndio e orienta essas famílias a ficarem nesse engenho, nessa pequena parcela em torno de 700 hectares de terra onde eles estão. Então, diante disso, esses conflitos, eles se ampliam não só em Pernambuco. Pernambuco é o segundo lugar que está em violência e conflito agrário no Brasil, e ele se ampliando, e a gente ficou à frente disso, né, na busca de legalização e de desapropriação desse engenho, né, de acordo com o débito que o engenho tem com a União e com o Estado de Pernambuco. Nós conseguimos, na Justiça, a desapropriação,
mas chega a nova governadora e bota um decreto anulando o outro decreto que tinha sido feito pelo governo anterior, e nós estamos aí de novo, de volta, esse processo de Roncadorzinho na justiça. Então, nós estamos vendo aqui, ontem tivemos reunião com a governadora para ver essa parte do engenho Roncadorzinho, para desapropriar para essas famílias. Então, está no judiciário agora, de volta, né? A gente tinha conseguido avançar bastante a desapropriação pelo crédito fundiário por o Estado, não pelo INCRA, porque não tinha como na época com o Bolsonaro, mas a gente vai estar aí sentando de novo com a governadora sobre isso, e queremos também, com certeza, além de lutar por uma reforma agrária justa, igualitária, nós também precisamos rever o nosso Congresso Nacional, certo? Que temos boa parte, certo? Que são ruralistas, parlamentares ruralistas, e as leis que eles querem fazer na questão ambiental e na questão agrária, na questão fundiária, não são leis que beneficiam o Brasil e a população. Então, como tem um bom número de latifúndios que são eleitos parlamentares, latifundiários, como tem muitos do agronegócio que estão legislando, que estão fazendo lei, isso é um empecilho grande para o nosso país, é um retrocesso muito grande para nossos territórios, para as questões agrárias do país. Então, a gente precisa repensar quem nós estamos elegendo para o parlamento e construir essas leis brasileiras, no que se refere de uma forma geral, e também a questão agrária. Porque quando se elege um ruralista, um latifúndio, ele é um conservador de extrema-direita, na maioria deles, e também eles se fecham no radicalismo, e aí se fecham para manter o que tem de ruim e de manter também as grandes propriedades nas mãos deles, e não descentralizar nas mãos de quem mais trabalha e alimenta a nação. Então, diante disso, são desafios a serem enfrentados, né? Também no voto, né? Através do nosso voto, através da conscientização política, né? Para combater essa forma da radicalidade e da concentração de poder, e também do fundamentalismo que eles defendem, né? Nas ideias deles, também religiosas, de muitas vezes, né, prejudicar a nação e prejudicar aí, principalmente a maioria da população. Então, nessa questão de investimentos para a reforma agrária, nós precisamos enfrentar o capital, enfrentar esse latifúndio, nós precisamos enfrentar o agronegócio no campo, né, e na cidade, porque se mistura bastante, e temos que salvar, com certeza, o nosso campo, a nossa floresta, as nossas águas, nosso meio ambiente. Porque diante disso, do que temos hoje, do que estamos vendo, a gente tem esse desafio a ser enfrentado através do Congresso, né? Também do nosso Senado, através dos poderes que a gente tem em nosso país. Então, vamos fazer esse ato de cidadania e de articulação política e enfrentar esse grande problema que é o latifúndio, que domina o nosso país, com a maioria das terras nas mãos, e concentrando poder, concentrando renda, e aí aumentando a violência, a pobreza e a fome no nosso país. Então, somos contra e defendemos uma reforma agrária justa e igualitária. Olá a todas, todes e todos. Eu sou Isabel Silva, sou engenheira agrônoma, doutora em agronomia, integro o Coletivo Nacional Agrário do Partido dos Trabalhadores e também a coordenação da Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul. Sou pesquisadora e militante do campo da agroecologia e do feminismo, e hoje eu vou estar dialogando com você sobre mulheres e a transição agroecológica. A produção de alimentos tem uma centralidade fundamental quando a gente fala de mulheres e também de transição agroecológica. O nosso país destaque no mapa da fome, onde 33 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de fome. É recorde na produção do agronegócio. E o que isso tem a ver com a gente? O agronegócio não produz alimentos. O agronegócio produz fome e o agronegócio produz morte.
A agroecologia, na nossa mirada, é a resposta para a transição desse sistema agroalimentar, com a participação das mulheres e de todos os sujeitos do campo, das águas, das florestas e dos mares do nosso Brasil. Acredito que é importante para a gente dialogar sobre transição agroecológica. O que significa agroecologia? É um conceito que está muito em moda hoje, inclusive pelas corporações transnacionais. Então é importante a gente conceituar para a gente dizer desde onde a gente está falando, desde onde a gente se posiciona e a gente entende a agroecologia e a participação das mulheres nesse processo. Eu vou trazer 2 conceitos importantes sobre agroecologia. Um é da companheira Ediane Seibert, da Via Campesina, e o outro conceito é da Marcha Mundial de Mulheres. A companheira Ediane Seibert e outras companheiras escreveram que a agroecologia é uma ciência, prática e movimento social, que visa promover práticas agrícolas que são ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. É do interesse de comunidades rurais com poucos recursos, não só porque é uma solução de base acessível e disponível, mas também porque desafia as dinâmicas do poder no atual regime agroalimentar explorador e opressivo. Ao promover a integração das ciências sociais, biológicas e agrícolas com os conhecimentos tradicional e cultural, a agroecologia é localmente adaptável a um contexto específico e refinada através da experimentação participativa e da produção agrícola. A Marcha Mundial de Mulheres afirma que a agroecologia é ciência, movimento e prática. A agroecologia se propõe a atuar no enfrentamento da exploração das grandes empresas sobre os territórios, na produção e consumo de alimentos saudáveis a partir do uso e manejo sustentável dos agroecossistemas e na promoção de relações justas, igualitárias e equilibradas entre as pessoas e a natureza. É importante a gente dar esses conceitos, dialogar sobre eles, para a gente ver o horizonte que a gente está falando. Nós estamos falando da participação das mulheres na produção de alimentos, nós estamos situando a produção de alimentos no território, e não necessariamente na propriedade agrícola. Por que isso é importante? Porque quando nós ampliamos e dialogamos sobre os territórios, nós incluímos as mulheres. Senão a gente vai ficar num diálogo simplesmente numa produção de commodities, numa grande produção, e não é isso que nós estamos dialogando. A inserção das mulheres no sistema de produção de alimentos, ela já acontece, mas ela é invisibilizada, porque a mulher não faz somente isso, né? A gente precisa romper várias barreiras no campo, na floresta, nas águas e nos mares. As mulheres são vistas como ajudantes, e isso a gente precisa romper. E por que isso acontece? Porque a produção de alimentos para o autoconsumo, ela é invisibilizada, ela não é considerada em muitos nossos espaços rurais. E por que isso acontece? Porque ele não é valorizado, ele não é contabilizado, ou seja, ele não é comercializado em grande escala. Por isso se dá essa invisibilidade. Mas a produção de alimentos pelas mulheres, ele sim gera autonomia para essas mulheres, porque produz alimentos para a família, gera trocas na comunidade e também comercialização. A partir desse olhar, né, da conceituação da agroecologia e da participação das mulheres, como que a gente fortalece a participação das mulheres e a transição para um sistema agroalimentar agroecológico? E a responsabilidade não deve ser só das mulheres. Nós precisamos de projetos e processos que fortaleçam a participação política da mulher em todos os espaços de decisão que tem a ver com a sua vida, com o seu cotidiano. Nós devemos pensar em assistência técnica direcionada a essas mulheres, uma TER para as mulheres. Nós devemos também pensar e refletir sobre o crédito rural para as atividades de interesse das mulheres, e não da propriedade, e não da família como um todo. As mulheres têm outros interesses, outros temas que ela gostaria de investir. E, às vezes, quando dialogamos sobre o crédito rural, acaba entrando num bolo, num combo do coletivo, e acaba sendo que aquele crédito rural, ele vai para a produção convencional, para a produção que é comercializada em grande escala, e não é disso que nós estamos dialogando, né? As mulheres têm que estar na centralidade da decisão de para que querem o seu crédito rural.
E outro tema fundamental também nesses processos de transição e da participação das mulheres é a pesquisa. As mulheres são pesquisadoras natas, fazem pesquisa em seus hortos, em seus terreiros, em seus quintais produtivos, né? São guardiãs de sementes crioulas, são guardiãs de saberes, são guardiãs de raças crioulas. E a pesquisa fica focada, muitas vezes, a pesquisa agropecuária, em temas de grande escala, e não entende esses processos como geração de tecnologia social e tecnologia que as mulheres mesmo produzem, ou seja, as mulheres produzem ciência, as mulheres produzem tecnologia. Quando a gente fala da transição agroecológica, a gente não fala somente da produção de alimentos em si, de uma produção de alimentos saudáveis, sem venenos, mas para que a gente tenha isso, a gente tem que ter acesso ao território, acesso à água, acesso à terra, um espaço sem violência, e isso é fundamental se nós queremos a autonomia das mulheres, a inserção das mulheres com equidade, com igualdade nos espaços de poder, na participação nas diretivas de cooperativas, de associações, de sindicatos, o respeito à diversidade étnica, à diversidade de gênero. Isso é fundamental quando a gente fala de transição agroecológica, que não é simplesmente ao processo produtivo, mas sim ao território que nós estamos inseridas todas. Eu sou Silvia Luzia Mendes, sou aqui do município de Triunfo e trabalho na área de agroecologia, né, já tem 20 anos. Antes eu trabalhava no sistema convencional e fui convidada pela instituição, chamada SECO, para começar as práticas agroecológicas, e eu comecei pelas abelhas, né? Fui convidada a participar de um seminário, e lá foi onde eu conheci as práticas agroecológicas, né? Quando a gente fala de abelhas, a gente precisa falar de agroecologia, né? Que se a gente não ao meio ambiente, e a gente não tem abelhas e não tem vidas. E então depois de 2 anos de transição, eu comecei a participar da feira agroecológica em Serra Talhada, onde a gente tem parceria de instituições, do sindicato, da FETAP, e, enfim, era algo que eu tinha assim, muita vontade de conhecer, de praticar, pela questão também de saúde, né, pelo que a gente vê acontecendo, né, no mundo, né? E falando de mulheres, dentro da agroecologia, o que a gente vai, né, descobrindo é que começou pelas mulheres, né, nos seus quintais, praticando ali com hortaliças, com fruteiras, e que foi dando certo, né? E a gente vê que isso vem crescendo a cada ano, né? Vem crescendo mais, aí as pessoas vão vendo as experiências dos outros, né? Das outras pessoas, das mulheres, e vai praticando cada vez mais. São muitas histórias, né? Quando a gente participa de eventos, né? De seminários, intercâmbios, a troca de experiência, isso vem favorecendo muito a visão das mulheres, principalmente, né? Isso é muito gratificante para a gente, das pessoas que vivem da agroecologia, né? Eu não concordo muito quando a gente está em algum encontro que as pessoas falam de quem vive no campo, que produz, né, que pratica a agroecologia, que as pessoas sobrevivem, né? E a gente sabe que não é bem assim. A gente vive dignamente, né? Fazendo as práticas agroecológicas e, e preservando o meio ambiente, né? Na questão de diversificação, né, de fruteiras, com árvores da caatinga, né? Enfim, são uma série de coisas, né? Também com criações de animais, né? Principalmente com as abelhas, né? O consórcio de abelhas, tanto vai ser abelhas asp, como também abelhas nativas.
E isso é muito interessante, porque a gente dá essa visão como mulher, né? As mulheres dessa visão, que a gente vê muitas pessoas passando dificuldades, que abandonam o campo, né? Ou vivem nas periferias das cidades e passando dificuldade. E muitas vezes a gente conhece histórias de mulheres que abandonaram a cidade, foram para o campo e que realmente deu certo. Quando começa a fazer as práticas agroecológicas. E a gente fica muito contemplado, principalmente assim, nós que nunca saímos do campo, sempre dando valor a isso, né? E que estamos sempre insistindo em fazer com que as outras pessoas acreditem nisso, né? É difícil aí, né? Viver no campo não é fácil, mas eu como gosto de viver no campo, eu acho que tem muitas alternativas, né? Da gente viver no campo, sossegado, tranquilo. Além disso, que as pessoas têm, né, o seu próprio alimento. Pouco para ir buscar na cidade, né? Quando quer. E quando valoriza a produção e os cuidados agroecológicos que a gente precisa ter no campo. E essa parceria que a gente tem com as instituições, com o sindicato, FETAP, né, de apoio a outros meios, isso favorece muito, porque me dá a oportunidade de estar viajando por outros estados, né, trocando experiência com outras pessoas e, e botando em prática e repassando para outras mulheres. É difícil de convencer algumas, né, que não acreditam, mas muitas vezes só na conversa a gente consegue, né, trazer algumas delas para o nosso meio. A gente sabe que passa por muita dificuldade o sertão e a gente precisa se acostumar com esses anos que tem de estiagem, porque isso é natural. A natureza em uma nossa região, a gente tem que se acostumar, porque isso é natural, né? De ter anos que chove mais, anos que chove menos, regiões também, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E vai vivendo tranquilamente. E quem tem suas experiências dentro da agroecologia, que faz suas práticas, né, vai vivendo tranquilamente, né? É preciso que as pessoas acreditem mais nisso, e a gente sabe de história de pessoas que, às vezes, com pouca coisa, muda totalmente a sua vida, né? Principalmente as mulheres que a gente vê que elas têm mais uma certa inteligência, acreditam mais, né? Mas sempre precisa do apoio de outras pessoas. Nada que vem de suporte, de ajuda, não vai fazer mal, sempre vai estar nos ajudando. E isso é o que a gente sempre espera, né? Das parcerias e das pessoas, que a gente está vendo que as coisas estão mudando muito em relação ao clima, né? E eu acho que só essas experiências é que podem, que ainda são formiguinhas nesses trabalhos, que vai poder nos ajudar a mudar para o futuro, né? Não é um futuro tão perto, mas que o que a gente fizer hoje pode mudar para um futuro mais adiante. O que é agroecologia? A gente fala de agroecologia, de produção orgânica, que muitas pessoas, às vezes, nem entendem muito, acham que é a mesma coisa. Agroecologia é quando a gente faz as práticas, né, que faz, diversifica, né? Você planta árvores nativas e hortaliças, fruteiras. Quando você junta tudo, né? Todas as questões no setor de ambiente, né? Animais, né? Você pode fazer tudo na mesma área. Você está fazendo uma prática agroecológica, né? Com, por exemplo, produção de palma, né? De capim, de cana, tudo na mesma área. Você junta tudo, faz o consórcio de plantas, hortaliças, fruteiras. Então, isso é uma prática agroecológica. E você vai fazendo, você não vai eliminando totalmente a planta nativa,
Você vai fazendo as podas e elas vão, quando cresce, faz outra poda e tudo vai crescendo ali, produzindo e dando a sustentabilidade. Produção orgânica é quando eu faço uma produção só de uma cultura. Ela pode ser uma produção orgânica, ali não é consociada. Aí existe a diferença. A agroecologia, ela tem mais um peso, né, que são as feiras agroecológicas, ela tem um diferencial da feira da agricultura familiar. Porque feiras agroecológicas, são regidas por leis, várias leis, federais, estaduais e municipais. Então, existe essa diferença entre agroecologia e as práticas agroecológicas e a produção orgânica. As políticas voltadas para agroecologias ainda são poucas, né? A gente vê aí as mulheres participam de muitos eventos, viajam para Brasília, inclusive, em busca da terra, enfim, e outros projetos, nos estados também, municipal, geralmente acontece regional, estadual e federal. Com as práticas agroecológicas. A questão é de preservar, né? E a agroecologia, porque quando você associa tudo da sua vida, porque a sua vida faz parte daquela área agroecológica, né? A sua vida, a vida da sua família, e que você vai mudando a sua mente, né? Em relação a uma série de coisas, né? Quando a gente viaja, né, que participa de intercâmbios, né, de eventos, eu costumo falar que ninguém volta com a mente que foi, né? Volta diferente. E sempre para melhor. Isso muda também. Eu conheço várias mulheres que já tiveram depressão, já tiveram outros problemas, que começam a praticar agroecologia, se apaixonam por aquilo, e elas melhoram sem tomar remédios. Então, isso já é algo que faz parte também da agroecologia, né? O consórcio da vida humana com as práticas agroecológicas. Aí eu acho isso assim, muito bacana. Sempre procuro trazer essas pessoas que passem por esses problemas para dentro dos grupos, né, para os eventos, para ir ajudando, né, essas pessoas e melhorando esses hábitos. A gente começa a conversar com as pessoas, com as mulheres, e elas vão soltando aquelas pequenas coisas, e a gente faz com que elas vão abrir a sua mente, né, para procurar outros meios, que é muito difícil, né, porque geralmente no campo, muitas mulheres nascem para casar e ter filhos, né, e viver sustentado pelo marido. Aí passa por muitas dificuldades, por maus tratos, né, é muito difícil essa situação aí. Tem delas que, às vezes, fica até com medo de falar, né? Quando vive com o companheiro. E é muito difícil até da gente, né, explorar isso, enfim. É bem complicado. Mas a gente tenta conversar com o marido também. E, às vezes, até melhora um pouco, né, a relação. Mas existem uns que eles são menos que outros. Mas tem aqueles que são ignorante mesmo, é muito difícil. E tudo que você fala, né, que o ciúme é muito grande, né, aí fica muito difícil da gente ajudar, na verdade. Isso até se buscando, né, se discutindo isso sempre, nos encontros, a gente teve um encontro agora, recentemente, em Uricuri, que era de apicultura, né, de policultura, e a gente teve um momento só com mulheres. E era onde cada uma contava um pouco da sua história, né, mas a gente via que aquelas mulheres que estavam ali, todas elas tinham liberdades, né, de trabalhar, de ter o seu dinheiro, né, e que os companheiros ajudem de qualquer forma. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.